Diz o seguinte a palavra de Deus: Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Repetindo: Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Amém. Convido você a curvar sua cabeça e pedir a Deus que fale ao seu coração. Nós precisamos da iluminação do Espírito Santo para entendermos as coisas espirituais. Peça a Deus que fale ao seu coração nessa noite. Querido Deus, nós louvamos o teu nome, ó Pai. Por mais uma vez que a tua igreja se abre, ó Deus, para adorar o teu santo nome. Pai, nós já louvamos, bendizemos o teu santo nome, já fizemos a leitura da tua palavra, ó Pai. Tu és um rei soberano, Pai, que reina desde a eternidade, ó Pai. Pai, nós já quebrantamos-nos diante da tua santidade, ó Pai, reconhecendo, ó Deus, o quão imperfeitos somos, o quanto temos feito aquilo que não agrada ao Senhor, e o quanto temos deixado de fazer aquilo que agrada ao Senhor. E reconhecemos, ó Deus, que se temos acesso à tua presença, se mais do que acesso, ó Pai, temos a tua presença habitando em nós, é pela tua graça, ó Pai, é pela tua misericórdia, ó Pai, que se renova a cada manhã. Pai, louvamos o teu nome pela tua doce presença, Pai. Pai, que está conosco todos os dias, ó Deus. Ó Deus, dá, Pai, que possamos ser mais sensíveis, ó Pai, espiritualmente, para que possamos perceber, ó Pai, que estamos, Pai, certos e convictos, ó Pai, de que quando falamos, ó Pai, não falamos sozinho, ó Pai, o Senhor está conosco, ó Pai, dirigindo e orientando o nosso falar. Quando andamos e caminhamos, ó Pai, é o Senhor quem tem nos ensinado, ó Deus, a direção e o caminho a seguir. Ó Deus, que nessa noite possamos sair daqui animados, ó Pai, consolados, confortados e desafiados a cada dia, ó Pai, viver de fé em fé, rompendo pela fé, ó Pai. Não porque agora descobrimos que somos capazes, mas de que o Senhor, ó Pai, é o Deus de todo poder. É o Deus que tem feito infinitamente mais, ó Deus. E coisas maiores ainda o Senhor tem para fazer em nosso meio. Mas que possamos, ó Pai, cada dia mais nos esvaziar, ó Pai, para que possamos receber mais da tua graça sobre graça. Deus, por Cristo Jesus, tu conheces cada vida que está aqui nessa noite, a começar em mim. Tu sabes, ó Deus, o quanto, Pai, precisamos, ó Pai, do teu consolo, o quanto precisamos do renovo do Senhor. Nós cantamos, ó Pai, vivifica-nos, ó Pai. Ó Deus, vem, Pai, nossas vidas inflamar nessa noite. Por Cristo Jesus, ó Deus, seja com cada irmão, cada visitante, ó Deus. Pai, que a tua graça irresistível alcance aqueles que ainda não foram alcançados, ó Deus. Que a tua graça, Pai, possa renovar e nos animar a nos santificar, Pai. Nós que já somos santificados em Cristo, ó Pai, chamados para viver uma vida santa, porque tu és santo, ó Deus. E o Senhor habita, ó Pai, em nossas vidas. Por Cristo Jesus, ó Deus, nós oramos e agradecemos e pedimos, fala conosco, ó Deus.
Dá-nos ouvidos para ouvir, dá-nos olhos para ver, ó Deus. Por Cristo Jesus. Amém. Nós estamos fazendo uma série de pregações em Timóteo, mas hoje era ceia e nós vamos meditar nesses 2 versículos do Evangelho de João. E o tema dessa série de mensagens é fiel até o fim. Muitas vezes nós estava terminando a Olimpíada, e às vezes nós percebemos que as pessoas correm bem e tudo mais, mas não conseguem chegar até o final. Mas não importa o ritmo, a velocidade, o que importa é que você seja fiel até o fim, que você chegue até a linha de chegada. Nós precisamos entender isso. E só podemos e só seremos fiéis quando entendermos que, assim como o atleta, ele sabe que ele se preparou para aquela corrida, e quando o cansaço vem, ele sabe que ele tem a resistência para completar aquela carreira, aquela corrida. Nós precisamos saber que tudo que nós precisamos para completar a nossa carreira espiritual, a nossa jornada de fé, nós temos em Cristo Jesus. Não há a menor possibilidade de desistirmos, de desanimarmos porque nos falta algo, porque tudo que nós precisamos para completarmos a carreira, para sermos fiéis até o fim, nós temos em Cristo Jesus. Isso é interessante porque muitas vezes nós percebemos que o vigor vai diminuindo, vai se perdendo, vai se esvaindo, e nós vamos colocando a nossa falta de vigor como algo resultante dos problemas da vida. E não são os problemas que nos faz desanimar da caminhada. É a falta de entendimento da revelação de Deus para nós. Por isso que Jesus, no final do Sermão do Monte, diz que quem ouve e pratica as palavras dele é como aquele que constrói a casa sobre a rocha, que vem uma tempestade e ela permanece firme, porque ela foi construída sobre a rocha. E não é fácil construir sobre a rocha. E muitas vezes nós esquecemos da outra parte desse texto que diz que agora aquele que ouve, mas não pratica, é como aquele que construiu a casa sobre a areia. Não precisou de transpirar, foi sem o menor esforço, mas o mesmo temporal que deu na casa sobre a rocha vem na vida dessa pessoa que edifica sobre a areia, e é grande a sua ruína. Então, o ponto central é que a nossa vida, para que nós sejamos fiéis até o fim, seja edificada sobre a palavra de Deus. E hoje, como nós podemos ser fiéis até o fim? Só se formos fortalecidos pela presença de Jesus. Nós seremos fiéis até o fim se formos fortalecidos pela presença de Jesus. Meus irmãos, quantas vezes na Bíblia e hoje as pessoas desanimaram porque as irmãs de Lázaro, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Quantas vezes nós atribuímos o fracasso, a crise, a luta que enfrentamos, à falta da presença do Senhor. E esse texto, ele diz, no contexto, Jesus estava para ser assunto aos céus, e ele já havia passado 3 anos discipulando esses discípulos, e agora ele iria deixá-los. Os 3 anos de Jesus caminhando, ensinando, fazendo milagres, não seriam suficientes para que eles conseguissem enfrentar os desafios do ministério, os desafios da caminhada cristã, sem a presença de Jesus. Nós, meus irmãos, nós
não conseguiremos viver de maneira digna do Evangelho, a vida cristã normal, se não tivermos a convicção de que o Cristo encarnado é o mesmo Cristo que habita em nós. Jesus diz que sem Ele nada podemos fazer, como nós não conseguiremos fazer nada sem a presença dEle, e muitas vezes não sentimos a presença dEle. Mas aí nós falamos assim, não, lógico que eu sinto a presença dele. Não bate, meus irmãos, sentir a presença do Senhor e não caminhar numa vida de santidade, uma vida com temor e tremor diante do Senhor. Quantas vezes nós, por não entendermos a dinâmica do reino de um Cristo que é ausente, mas é presente, nós falamos o que queremos e não alinhamos o nosso discurso, não alinhamos as nossas atitudes com a palavra de Deus. Meus irmãos, nós precisamos entender que a obra de Deus ela está caminhando para uma consumação que será nos novos céus e nova terra. A obra de Deus ela não tem regredido. Muitas vezes nós falamos assim, poxa, se hoje fosse como nos dias de Jesus, Jesus estivesse aqui entre nós, se pudéssemos cumprimentá-lo, se pudéssemos tocá-lo, cear com ele, fisicamente falando, seria mais fácil, eu acreditaria. Não acreditaria. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Não o reconheceram como filho de Deus. Meus irmãos, e porque essa obra ela não retrocedeu, mas na verdade está se desenvolvendo cada dia mais, hoje é melhor do que, eu tenho falado aqui, melhor do que na igreja primitiva. E a gente fica na utopia, eu queria voltar à igreja primitiva, achar que a obra de Deus não está avançando. Nós precisamos, em nome de Jesus, ter a perspectiva que Jesus quis colocar nos discípulos. Uma perspectiva do reencontro, de estar junto com eles. Eu vou subir, mas voltarei. Vou estar com vocês. E Jesus, meus irmãos, ele volta na descida do Espírito Santo, Atos 1:8. Tem a promessa do Pentecostes, a descida do Espírito Santo. E hoje nós temos já não mais o Cristo de maneira corpórea, física, mas temos o Cristo habitando em nós. Ele diz, eu não vos deixarei órfãos. Nós precisamos, em nome de Jesus, entender que só será fortalecido com o Cristo que ele se ausenta, mas está presente espiritualmente em nossos corações, quando nós escutamos Jesus falar, eu não vos deixarei órfãos. Significa, meus irmãos, que quando nós duvidamos da presença de Jesus conosco, do Deus Emanuel, do Cristo que está conosco todos os dias, até a consumação do século, do salmista no Salmo 23, que diz que ainda que ele andasse pelo vale da sombra da morte, ele não temeria mal nenhum, porque Deus estava presente. Nós precisamos entender que Jesus deixa-nos essa promessa, não vos deixarei órfãos. Ser órfãos é não ter pai, é estar abandonado neste mundo com alguém que não se importa conosco. E quantas vezes, porque estamos passando dias difíceis, dias escuros, nós duvidamos, questionamos se Deus está conosco, e é a palavra de Deus, que é a regra de fé e prática, que diz, vocês não ficarão sós, não serão órfãos, eu não vou deixar vocês sem consolo, eu voltarei para vocês. Essa é a promessa de Deus. Quantas vezes, meus irmãos, nós nos sentimos desamparados. Que profissão de fé nós temos feito no nosso trabalho, no nosso dia a dia, quando nós demonstramos que não cremos mais no Deus conosco, achamos que Deus não se importa, que Ele não está conosco, que agora nós somos como filhos sem pais.
sem esperança, não vos deixarão órfãos. Eu voltarei para vocês. Será, meus irmãos, que nós já entendemos que se não tivermos a presença do Senhor como Senhor e Salvador de nossas vidas, se não tivermos, hoje a Jaqueline frisou muito isso na escola dominical, uma vida de intimidade, de comunhão com Deus, nós estaremos desamparados e órfãos, mas se você tem comunhão com Deus, você não é órfão, você não é desamparado, você não está sem consolo. E como, meus irmãos, nessa luta, nessa correria, nesses desafios do dia a dia, nós podemos ter consolo, ouvindo Jesus falar, eu voltarei para vocês. Jesus sabia e sabe que sem a presença dele habitando em nós, sem ele tabernaculando, e esse relacionamento de Deus conosco é como o relacionamento de marido e mulher, um relacionamento íntimo, sem restrição, sem limites, meus irmãos. Então nós precisamos, em nome de Jesus, entender que a presença de Cristo em nós muda toda a dinâmica de nossas vidas. Se o Senhor quiser nos livrar, eu tenho repetido, Ele nos livrará. Nós precisamos, em nome de Jesus, entender que a presença de Jesus muda a nossa história. Muda a nossa história. Alguém me perguntou hoje, pastor, a nossa oração muda Deus, muda o coração de Deus? Eu falei assim, não, muda o nosso coração. Porque se eu sei que eu tenho um Deus que me ama a ponto de habitar conosco, eu preciso entender que Ele, se Ele fala não, é porque Ele sabe o que é melhor para mim. E eu já não vou pedir. O que eu peço é que seja feita a sua vontade. Meus irmãos, e quantas vezes nós achamos que Jesus vai voltar só quando Ele vir julgar o mundo? Não. Essa presença do Cristo ausente, mais presente, ela se fez no Pentecostes e tem sido feita no coração de cada um que recebe a Jesus como Senhor, de cada vida que se abre num relacionamento, que se quebranta, que recebe a Jesus e fala assim, não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E nós precisamos a cada dia entender, meus irmãos, que Jesus volta de uma maneira grandiosa. Antes ele sentia fome, cansaço, antes ele se entristecia, mas agora ele venceu a morte, agora ele não tem mais a restrição do corpo físico e está ao nosso lado para nos dar vitória nessa caminhada, nos fazer cada dia mais do que vencedores em Cristo Jesus. A onipresença do Senhor, Jesus em nossas vidas, ela precisa realmente mudar a nossa perspectiva. Quantas vezes, quando nós duvidamos, quando nós não sentimos a presença de Deus, nós reagimos como se Deus não estivesse aqui. Eu imagino, estudando, imagino quantas coisas nós não falaríamos, quantas atitudes nós não tomaríamos se tivéssemos a consciência, mais do que teórica, mas uma consciência de relacionamento da presença do Cristo que diz, eu não vou deixar vocês órfãos, mas voltarei. Quantas vezes, meus irmãos, a falta de consciência tem feito com que a Igreja de Cristo fracasse em desafios que seriam facilmente vencidos se nós acreditássemos realmente que crer pela fé no Deus invisível, e nós vamos falar sobre isso, mas visível àqueles que o esperam, faz a diferença, uma presença real de Cristo em nossas vidas. Assim como nós cremos que Cristo não é o pão e nem é o vinho, mas Ele tem uma presença real aqui, nós precisamos acreditar e sentir essa presença de Deus em nossas vidas, que aí nós vamos ter mais temor ao falar certas coisas que não agradam o coração de Deus. Não vamos duvidar, nós vamos ficar mais tranquilos, porque temos um Deus
que nos fortalece, que nos garante a vitória e faz todas as coisas conforme o conselho de sua vontade. A presença de Cristo, ela traz para nós força, ela traz para nós esperança, traz para nós paz, traz para nós alegria, traz para nós a certeza de que existe alguém mais vivendo em nós. Nós caminharemos fiéis até o fim, sendo fortalecidos pela presença do Cristo que é ausente, mas é presente. E somos fortalecidos quando percebemos que somos fortalecidos pelo Cristo que é invisível, mas é visível. Ele é visível. Olha o que o texto diz, meus irmãos. Versículo 19. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Isso é de causar, meus irmãos, quebrantamento. Jesus está falando, olha, daqui a pouco o mundo não me verá mais. Tem pessoas querendo sentir a presença de Deus no mundo. Não dá para sentir a presença de Deus com um pé na igreja e um pé no mundo. Nós precisamos, em nome de Jesus, ouvir Deus falando que ainda um pouco e o mundo não me verá mais. Porque o mundo jaz no maligno. Não há a possibilidade de ver o Cristo que é invisível e visível ao mesmo tempo, quando nós não consagramos a nossa vida ao Senhor. O mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis. É possível, pela fé, contemplar o Cristo que é invisível, mas é visível. É possível pela fé, porque Hebreus 11 diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que você não vê. Meus irmãos, eu estou de óculos e mesmo assim eu não estou confortável. Você enxergar pela fé é muito melhor. E quantas vezes nós não obedecemos a Deus porque Ele não veio pessoalmente. Achamos que pela fé, não, pastor falou, não vale. A palavra de Deus está dizendo aqui, o mundo não me verá, mas vocês me verão. É um momento de reflexão. Quando nós nos consideramos como povo de Deus e não vivemos pela fé. O justo viverá pela fé. Nós precisamos entender que eu sou fortalecido quando eu contemplo a Cristo pela fé. Quando eu não preciso ser como Tomé, que teve que tocar. E a visão, meus irmãos, é consequência, meus irmãos, da vinda de Cristo. É consequência, meus irmãos, de uma ação contínua na presença do Senhor. Um Deus que está conosco até a consumação dos séculos. Nós não viveremos um segundo nesta vida sem a presença do Senhor Jesus. E mais, essa presença, meus irmãos, é uma presença eterna, significa que nós estaremos nesse relacionamento que hoje já temos, o teremos pela eternidade. Agora, qual o relacionamento que nós temos tido? Será que você tem sido fortalecido por ver aquilo que o mundo não vê? Será que a minha atitude, a minha relação tem sido de alguém que entende que Jesus, meus irmãos, Ele voltou? O mundo não me verá, vocês me verão. O mundo não vê mais um Cristo encarnado, mas nós, a Igreja de Cristo, vemos o Cristo ressurreto, o Cristo que está sentado à direita de Deus e que habita no coração daquele que é contrito, daquele que é quebrantado. É interessante, meus irmãos, que aqui ele está falando, o homem ímpio não me verá mais. O homem ímpio teve o tempo de me ver e não se quebrantou. Mas eu voltarei para vocês. Nós precisamos, em nome de Jesus, perceber, meus irmãos, que
não foi interrompida essa presença de Cristo com os discípulos. Ele estava encarnado com os discípulos e agora está espiritualmente com os discípulos. Ele continua conosco todos os dias. Meus irmãos, e como é muito melhor você viver pela fé. Deus, eu tenho falado aqui na igreja que Ele exagera. É muito melhor viver pela fé. Se aprove ao Senhor que agora nós vivêssemos pela fé, é porque Ele sabe o que é melhor, porque quantos viram Jesus tiveram a oportunidade de ver os milagres e não se converteram. E agora nós temos, meus irmãos, não mais a limitação física nossa também. Agora nós temos a fé que supera. Nós temos uma fé que contempla e faz aquilo que o olho não pode fazer. A fé que vê e agarra a bênção de Deus, a presença de Deus. Os olhos não podem fazer isso. Os sentidos são limitados, mas a fé não tem limite. Nós podemos, em nome de Jesus, saber que aquilo que engana os sentidos não engana a fé. A fé não a fé em mim, uma fé no pastor, a fé na igreja, a fé que o governo vai melhorar, mas a fé que é edificada na palavra de Deus. Quantos vão falar assim, segunda-feira ou no segundo turno, parece que vai ter segundo turno, agora não tem mais jeito. É porque quem é a resposta são os governantes. Não, a resposta é o Senhor Jesus. E nós precisamos, em nome de Jesus. O mundo não vê porque é o mundo que jaz no maligno. Você e eu contemplamos a Jesus porque nós temos cada dia mais consagrado as nossas vidas ao Senhor. Nós precisamos, em nome de Jesus, saber que, pela fé, Jesus é tão claro, Ele é tão certo, quanto qualquer um que está ao nosso lado. Nós precisamos entender que para o mundo, os nossos olhos têm visto algo que eles não têm visto. Para o mundo onde Cristo está, o crente pode ver. Em último lugar, meus irmãos, nós somos fortalecidos. Porque além de Cristo ser ausente e presente, além dele ser invisível, mas ser visível para a igreja do Senhor, Cristo Jesus, meus irmãos, diz o texto, versículo 19, porque eu vivo, vós também vivereis. Nós somos fortalecidos porque Cristo Jesus é vida e é o vivificador de todo aquele que o recebe como Senhor e Salvador. Quantas vezes, meus irmãos, nós temos reclamado de nossas vidas, da maneira como Deus tem conduzido, e esquecemos que não existe vida sem estarmos na presença do Senhor Jesus. Porque eu vivo, vós também vivereis. Jesus Cristo presente e visto por nós, Ele é a vida, Ele é o doador da vida. Nós falamos na quinta-feira que o reino de Deus é como alguém que encontrou um tesouro escondido no campo e vendeu, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e veio e comprou aquele campo. É o mesmo sentido aqui. Nós entendermos que se você está na presença de Jesus, até os dias mais escuros se tornam claros, até os invernos se tornam verões, porque Cristo Jesus, Ele é vida, é o doador da vida. Quantas vezes, meus irmãos, nós temos reclamado da nossa vida, quantas vezes pessoas têm abortado sua vida. O Anderson estava falando ali da campanha de uma igreja ali na Terceira Ponte, o mês de setembro, a campanha contra o que, Anderson? Suicídio? Contra o suicídio. Pessoas que muitas vezes acham que têm tudo, mas estão insatisfeitas.
ou pessoas que acham que não têm e estão insatisfeitas, porque só Cristo Jesus satisfaz plenamente os nossos corações. Jesus Cristo é vida. Ele é o doador da vida. Não há como, meus irmãos, desanimar dessa caminhada. Não há como deixarmos de ser fiéis, como esmorecermos, como perder o entusiasmo, o ânimo, quando nós temos vida em Jesus Cristo, quando nós temos vida em abundância, quando nós olhamos e falamos assim, ó, pode faltar tudo, mas a presença do Senhor alegra o meu coração. Meus irmãos, Jesus Cristo é vida, nem a morte pode apagar, nem a morte pode interromper o relacionamento do servo de Deus com o seu Senhor. Não há como o adorador parar a sua vida antes daquele que é adorado. E o nosso Senhor é eterno, significa que nós temos vida eterna em Jesus Cristo. Nós precisamos entender. Nós vivemos porque Jesus vive. Eu tenho vida. Quando as situações tentarem te fazer desanimar, fazer você crer que não tem valido a pena servir a Jesus, lembre-se que Jesus vive, e porque Ele vive, eu também vivo, pela graça do meu Senhor. Será que eu posso, meus irmãos, entender que nada é tão grande quanto a salvação em Cristo Jesus? Olha lá Romanos 8, o que pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Quantas pessoas perdem o vigor porque não celebram o perdão que há em Cristo Jesus? Quantas pessoas poderiam estar vibrantes na obra do Senhor, mas perderam a alegria porque acham que precisam merecer, não confessam pecado, ou às vezes confessam, mas não celebram o perdão. Nada pode separar, meus irmãos, ainda que o nosso corpo se corrompa. Jesus Cristo, Ele é vida, e nós cremos na ressurreição do corpo. A nossa vida está